Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e hoje vamos falar um pouquinho sobre a vida de executivo no agronegócio. E para isso, eu trouxe ele aqui que tem mais de 28 anos de experiência em indústrias de alimento, metal, plástico, construção e transporte. Eu tô lendo aqui, viu, pessoal, e no celular do Walter, porque é mais chique, né, Walter? Desculpe. Aqui, ó, também tem, eu vou ler porque é bastante coisa. Ele possui bacharelado em administração pela Unijuí, mestrado em gestão de negócios pela UFRGS, Rio Grande do Sul. Também possui especialização na FGV, cursos em universidades da Pensilvânia, China, que eu sei que tem, e aqui o Walter celular, como é que faz, hein? Não, não é. Na Suíça e na China também, cursos na escola como Business School of University of Navarra da Espanha. Ô, Walter, é muita coisa aqui. Muita coisa. O título dele... Europe International Business School. Eu tô falando, sabe de quem? De Carlos Daniel Haushan. Hoje, tudo bom, Carlos? Tudo bem. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Uma satisfação enorme estar com vocês aqui nesse canal que tem uma repercussão tão grande dentro do agronegócio. Aqui ao meu lado também, Walter Celani. Tudo bom, Walter? Bom demais da conta. E hoje nós temos um prazer enorme de receber um gaúcho aqui na nossa casa e, mais importante ainda, Colorado. Isso é importante. Meu pai jogou lá no Colorado, lá no Campo dos Eucaliptos, não existia o Beira-Rio ainda. E nós somos, como torcedores do Colorado, os únicos campeões do Brasil que são campeões pela FIFA, né, Carlos? Do sul do Brasil, né? E eu esqueci do cargo dele hoje. Hoje é o CEO da Jato. Eu falei todo o currículo dele, esquecendo de falar. Legal. Bom, Carlos, vamos lá. Eu vi lá que estão 28 anos de experiência em várias modalidades de empresa, mas eu queria saber o seguinte. Como é que a sua vida no agro começou? É interessante, né? Meu pai faleceu muito cedo, quando eu tinha 7 anos. Então, veio de uma família muito humilde, né? Uma família gaúcha. Nasci em Panambi, no Rio Grande do Sul, terra da Kepler Weber, de outras, da Saúl, da Fokken. Nasci no Rio Grande do Sul e muito cedo meu pai faleceu. Então, na verdade, eu comecei a ter iniciativas próprias e o agro já começou aí desde os 7, 8 anos, onde a gente ajudava muito no interior também a plantar, a colher e o agro faz parte da minha vida inteira, né? Então, mesmo tendo passado em diversos segmentos, como você falou, transporte, mas era de produtos agrícolas, né? Cargas frigorificadas. A Fokken, a primeira empresa que eu trabalhei também, era uma empresa e é uma empresa muito reconhecida no agronegócio. Pois na indústria de alimentos também é agronegócio, e hoje na Jacto, que também é uma empresa muito forte, muito dedicada, sua história toda dedicada ao agronegócio. Muito bem. Aí você passou dessa fase de jovem que você já tinha um contato, né, com o agro, como você vem contando, mas aí você fez uma faculdade... Unijuí, é isso que eu falei? Unijuí, né? Isso, Unijuí, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Fica na cidade de Juí. Panambi, na ocasião, ainda era uma cidade mais pequena, então o grande polo universitário regional era em Ijuí na época. E a gente, então, trabalhava o dia inteiro. Comecei a trabalhar com os meus 13 anos aí, né? Com carteira assinada na época, né? Então, a gente trabalhava o dia inteiro e pegava o ônibus, ia para a faculdade, voltava quase meia-noite para casa. Lá eu fiz administração. Comecei o curso de economia, mas depois, com o tempo, a gente vai se achando, né? E eu reconheci que o curso de administração é o que tinha mais a ver com aquilo que eu gostava de fazer, né? Tá, mas assim, né, nessa época, então você partiu para o curso de administração sem imaginar que você cairia em empresas do agro, ou você já tinha alguma... Eu já trabalhava, na verdade eu comecei minha carreira como
Na época se chamava estafeta, é contínuo da Caixa Federal. É quem levava papel e trazia papel. E numa daquelas idas e vindas para entregar documentação nas empresas, eu cheguei até a portaria da Fokin e tinha um guarda, o seu Valde, que era o vigia na época, e por que você não faz uma ficha aí, né? Fiz a ficha, antiga ficha, né? E fui na próxima semana já me chamaram, comecei lá e trabalhei 20 anos na Fokin, que é uma empresa totalmente dedicada ao agronegócio. Comecei em atividades bem básicas dentro da indústria, né? Corte, dobra, solda, pintura, parte de processamento de produtos mesmo, e depois foi crescendo dentro da indústria, né? Cheguei passei pela área de compras, pela área de suprimentos, pela área de vendas, e depois fui galgando posições dentro da empresa, né? Fiquei lá até 2004, 2004 isso. 2005, e aí eu fui trabalhar numa outra empresa já no ramo de alimentos em Chapecó, em Santa Catarina. Tá. Em Santa Catarina, então, era uma empresa, um grande produtor de laticínios do Brasil. Também comecei na área de controladoria, depois assumi, na época a gente chamava de superintendência, né? Que hoje é um cargo de presidente, de CEO da companhia. Depois fui trabalhar numa transportadora, uma das maiores transportadoras do Brasil, a Transportes Marvel, cargas frigorificadas para o Mercosul todo, muito grande a empresa, também com sede em Chapecó. E de lá houve o convite para mim vir trabalhar no Grupo Jacto. Estou aqui desde 2000 fazem 14 anos agora, 2011, aí começo de 2011. Mas interessante, então você fez a sua carreira já desde o começo, assim, fora a Caixa, mas se a gente considerar que a Caixa financia o agro, também tem. Também já está lá, mas você fez sua carreira, aí depois você chegou numa indústria de alimentos, chegou a ser o CEO, né, praticamente, da indústria. Aí quando você foi para transportes, você já foi com o cargo também de CEO ou foi com o cargo mais... Não, aí já era também de superintendente, que é o equivalente hoje a CEO, né? Sim. Tá, então aí vem a minha pergunta. E você saiu para Jato, porém, não para ser CEO. Exatamente. Como é que é essa mudança? Porque assim, normalmente a pessoa fala, eu cheguei nesse ponto, agora eu não vou para outra empresa para ter um cargo menor. E você decidiu sair de lá e vir para uma empresa, obviamente uma Jato, que é uma grande empresa, mas não para ser o cabeça lá ainda, né? Chegou para ocupar seu espaço. Como é que foi essa decisão? Na verdade, assim, a vinda minha para a Jacto, ela tem a ver mais com o campo de valores, com o campo de... Isso que me apaixonou na empresa, né? Então, o cargo... Sinceramente, eu nunca fui muito apegado a questões de cargo, de hierarquia, né? Mas eu sempre acreditei no trabalho muito forte, muito bem feito, pezinho no chão, low profile, né? Então, eu sempre acreditei no bom trabalho e acreditei muito nos valores da empresa. Eu já era admirador da Jacto antes, a própria Fokin, na qual eu trabalhei muitos anos, é do setor de irrigação, setor de leiteiro também, né? Identificação animal. Existia uma dedicação muito grande. A Jacto sempre era uma referência muito forte lá. E a gente tinha na Jacto sempre uma referência de seriedade, de ética, de um trabalho bem feito. E isso me apaixonou também. Quando veio o convite para trabalhar... Na verdade, vieram 2 convites para trabalhar, né? Em 2006, mais ou menos, veio um primeiro convite.
E aí, na época, junto com o proprietário da empresa que eu trabalhava lá, a gente entendeu que não era o momento para vir. Eu achei, bom, não vão mais cometer novamente o erro de me convidar, mas acabaram cometendo novamente o erro e me convidaram novamente em 2010. E aí, no começo de 2011, eu vim para cá. Então, a questão teve muito mais ligação com valores da empresa, com credos, né, pessoais que eu tenho também. Então, foi fácil essa decisão. Dentro da empresa, dentro da Jacto, então, eu entrei, na verdade, minha primeira função foi como gerente administrativo, aonde eu estava dentro de uma divisão, que é a divisão de portáteis, e ali a gente foi realizando trabalhos aos poucos, né? Nós temos naquela divisão uma fábrica na Tailândia, tínhamos uma operação nos Estados Unidos e começamos uma operação no México também. E a empresa foi crescendo, foi se solidificando, foi tendo uma relevância maior dentro do Grupo Jacto também. Isso foi gerando oportunidades não só para mim, mas para um grupo de pessoas que hoje está muito bem montado nessa divisão. Então, em agosto do ano passado, recebi o convite de vir assumir o cargo de presidente da divisão agrícola. Eu já era presidente da divisão portáteis, né? Tá. Então, eu migrei para a divisão agrícola, que são os equipamentos de maior porte do Grupo Jacto, né? Interessante. Toda empresa que você foi contando a sua história, você começou num cargo e foi subindo, né? Hoje a gente vê muitas pessoas que falam que têm o sonho de chegar e falar assim, eu quero ser um CEO de uma empresa. Porque você falou assim, eu não me apego a cargo, né? E você acha que esse é um fator, você não ficar só olhando para aquilo, mas que é o que você falou, acredito no poder do trabalho, isso é que leva a pessoa a alcançar os altos níveis de uma corporação? Eu acredito realmente assim, talvez seja até jargão a gente falar isso, né? O importante é o trabalho, mas eu acredito em coisas simples, em coisas bem feitas. Você vê, eu tive o privilégio de estudar em muitas escolas no exterior também, e invariavelmente a gente vê muitos planos maravilhosos, coisas muito bem feitas, mas qual é o real problema das empresas? É a execução. A execução. O plano, às vezes, não é tão difícil de fazer, mas executar é difícil. Executar é muito difícil. Então, o que eu sempre procurei na minha vida profissional foi executar bem, né? Porque um plano ele pode até não ser tão bem elaborado, mas se a execução é boa, toda a questão vai ficando boa. Então, eu tenho para mim que a execução sempre é muito importante. Então, eu diria assim, hoje também as empresas, elas procuram muitas pessoas que executem coisas, que sejam resilientes. Me parece que esse é o principal aspecto que a gente tem que estar valorizando nos dias de hoje, né? É muito difícil hoje você fazer planejamentos de longa data, porque o mundo está em constante movimento, agora mesmo, né, com movimentações de presidências de grandes países. Sim. Você tem cenários distintos na geopolítica global. Então, me parece que a maior habilidade que uma empresa hoje precisa é a capacidade dela de se adaptar, né? E a adaptação tem a ver com a execução, né? Então, cada vez mais os planos de longo prazo, claro que eles são importantes, eles lhe dão uma visão boa, mas a execução me parece que é uma coisa muito importante para o dia a dia das organizações. Isso é interessante porque muita gente fala aqui, e hoje tem muita coisa na própria internet que fala assim, você tem que ser empreendedor, você tem que empreender. E muitas vezes a pessoa ela é uma boa executora, mas não é um bom empreendedor, né? E às vezes o empreendedor não é um bom executor. Perfeito. E aí é onde entra... E às vezes a pessoa fala, não, você tem que ser isso, e fica na cabeça dela, não, eu tenho que empreender. Aí larga um cargo de executivo para empreender e aí dá errado.
a pessoa tem que saber achar o ponto dela, né, Carlos? Quando eu trabalhei nessas empresas no passado, sim, eu sempre precisei criar, ajudar a empresa a criar equipes de alto desempenho. E na época, eu estudei muito teorias de como montar equipes boas e gostei muito de uma teoria que é descrita no livro de Marcus Buckingham, que é Now Discover Your Strengths, onde fica muito claro que você tem que investir naquilo para qual a pessoa foi desenhada para. Isso quer dizer o seguinte: ninguém é bom em tudo. Exato. Não existe o super-homem, não existe aquele ser extraterrestre que consegue fazer tudo. O que existe é a complementariedade de atividades. Então, o empreendedor ele pode ser muito bom em ideias, em persistência, em resiliência, mas ele pode não ser bom em execução, né? Então, o que a gente vê na história das empresas é que sempre um grande empreendedor, alguém que realmente conseguiu mudar uma indústria ou criar algo diferente, ele teve o apoio de várias pessoas que o complementavam naquelas fraquezas que eles tinham, que ele tinha. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito numa equipe forte. Não acredito em pessoas somente fortes, porque cada um tem a sua aptidão e aquilo para a qual a sua cabeça foi desenvolvida. Então, eu creio que essa complementariedade de atividades é o que traz sucesso para as empresas. E isso aí que você está falando também cai muito porque a gente está falando do empreendedor que muitas vezes, por ter um ego às vezes muito alto, não quer dividir ou não quer jogar falar, não, é ele que me ajudou a, né? E que não, sou eu que sou, né? Eu. Né? Tem a palavra, né, que vem depois. Mas assim, o que acontece? Porque eu imagino que também é nesse ponto. Se eu estou montando uma coisa, eu procuro ter que... O grande negócio do empreendedor é o quê? Que no meu caso eu faço eu não sou tão bom em venda ou relacionamento. Por exemplo, de venda e tal. Pô, o Walter é melhor que eu. Vou chamar o Walter, vou pegar ele do meu lado. Pô, ele é bom, melhor do que eu para falar e tudo mais. Tal. Falo, então, Walter, vamos andar comigo. Porque eu preciso de um cara bom do meu lado. E às vezes, isso do empreendedor, mas no executivo também tem muito disso, né? Porque você é o executor lá em cima. Só que se você não tiver um cara ali que executa aquilo que você precisa que seja executado, também complica a sua vida, né? Não tenho dúvida. Na verdade, a minha visão é que cada elemento da empresa tem que saber mais do seu assunto do que eu mesmo, né? Então, o vendedor... ele tem que ser bom em vendas, muito melhor do que eu, e eles são melhores do que eu em vendas, obviamente, porque isso que traz essa complementaridade. Quer dizer, tem pessoas que são mais do relacionamento, tem pessoas que são mais técnicas de análise crítica, e botar toda essa turma junto, trabalhando, é o grande segredo, né? Que as empresas precisam trabalhar. Trabalhar juntos, em harmonia, me parece ser o grande caminho assim para o crescimento das empresas, né? Eu estou falando coisas assim que às vezes parecem até meio utópicas, né? Uhum. Mas na realidade é isso que tem que ter dentro de uma empresa, né? A gente fala muito que uma empresa precisa de paz para crescer, né? E é isso mesmo, né? Sob diversas tensões, o foco, o trabalho, ele é dissipado para coisas que não são as que agregam valor, né? E a importância de um executivo hoje, cada vez mais, é canalizar a força. Você não tem em nenhum negócio recursos humanos suficientes para cobrir todas as atividades que você precisa com a perfeição que você precisa. Então, você precisa fazer escolhas. E a escolher é dar foco para a equipe, para ela executar bem aquilo que a empresa entende como necessária, né? Aquilo que o que o Carlos está falando faz muito sentido. Eu costumo muito comparar as coisas ao futebol. É o mesmo que quando um treinador tem 11 craques para jogar e o time não desenvolve. Então, não necessariamente
você precisa ter os melhores, mas aqueles que se dedicam mais e que entendem qual que é a ideia da empresa e, obviamente, daquele que os está liderando para poder dar o caminho correto, né? Agora, você falou o Roberto até comentou com você lá no começo, do crescimento seu. Você começou como estafeta na Caixa Econômica Federal, né? E daí nas outras empresas você também foi começando e crescendo. Obviamente você veio para a Jato não como CEO e o tornou, mas a minha pergunta fica aqui. Hoje, dentro do que você já viveu, eu estou falando isso não do Carlos, mas de qualquer profissional da área que está vendo a gente pode aprender com isso. É necessário que se comece como estafeta para poder saber o que um CEO tem que saber, ou seja, para conhecer todo o processo, ou depois de um certo tempo, isso passa a não ser necessário. Entenda bem, eu entendo que precisa começar para poder chegar lá em cima, mas depois que está lá em cima é mais fácil alocar para outros lugares, sem necessariamente conhecer o chão de fábrica? É uma resposta bem difícil essa, né? Não, você está fazendo... um trabalho que deu para perguntar. Não, eu vejo assim, eu tive uma história como eu conheço histórias de outros presidentes de empresas que são totalmente distintas. Então, a minha realidade de criança com dificuldade financeira, que teve que pagar pelo seu estudo, teve que comprar uma motinha 82 quando eu já tinha meus 20 e poucos anos. É uma história distinta de muitos outros, né? E eu vejo presidentes de empresas também que não passaram por essas questões e que são ótimos presidentes de empresa também, né? Então, me parece que a característica final mais de um presidente, ela não está tão ligada. Óbvio que experiências são ótimas, mas ela às vezes pode não estar tão ligada àquilo que ele sofreu, que ele fez. Mas pela capacidade que ele tem no posto de presidente de conduzir o barco, de conduzir pessoas. Isso nem sempre, na minha visão, é necessário que se tenha passado por epopeias, por coisas assim, né? Então, cada um tem sua história, né? E eu acho que o que vale para nós é respeitar, assim, essas histórias de todo mundo, né? Porque não tem uma regra básica, né? A gente vê hoje as novas gerações, né? Elas com afã maior de crescer mais rapidamente. Eu vejo isso como uma realidade da sociedade que nós vamos ter que nos adequar, senão também nós não vamos ter nas nossas empresas pessoas para trabalhar, né? Então, me parece que é um misto. Eu acho que a experiência pregressa é muito válida para todas as pessoas, mas não que isso seja como eu vou dizer, um marco necessário para você ser um bom presidente. Eu acho que tem muitas outras formas. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que ela teve uma infância e adolescência e juventude totalmente diferente da minha, em família com maiores recursos, conseguiu estudar em universidades boas do exterior, voltou para o Brasil e hoje é um grande presidente também de empresa. Então, para mim tem muito mais a ver com o que a pessoa consegue entregar quando ela está naquela posição do que com outras experiências pregressas, né? O que você falou, né? É a questão de saber lidar com pessoas, né? Porque no fundo, é igual dizia o Abílio Diniz, toda empresa é gente, processo e gente. É tudo, é só isso, no fundo. Assim, só isso assim... Né, dando uma... É a base, né? É a base. Então, se você entender de processo e de gente, você comanda qualquer empresa, né? Me parece que sim. Óbvio que você tem que também colocar nesse misto todo outras características de um líder, que é essa questão da persistência, da resiliência, que são hoje cada vez mais ferramentas muito importantes, né, para o nosso dia a dia.
Então, quando você coloca tudo isso junto, aí dá uma mexida aí tende a sair uma coisa boa daí, A né? resiliência hoje ela é muito mais testada do que era antes, Carlos, porque justamente naquilo que você falou que a longo prazo é difícil se programar, embora tenha que ser feito. É que as coisas são muito dinâmicas hoje, as mudanças geopolíticas interferem direta e muito rapidamente na economia de um país e, obviamente, das empresas na parte comercial. Então, às vezes a gente tem que ser hoje um resiliente mais rápido, por causa o gráfico nosso está muito mais assim, quer dizer, a rapidez, o ataque cardíaco é maior do que era antes. Sem dúvida, né? Eu acho que, como eu já estou há muitos anos aí na área executiva, né? O que nós tínhamos até há, sei lá, 15, 20 anos atrás? Nós tínhamos uma visão, um planejamento, e você ia executando aquilo, às vezes com poucos questionamentos sobre essa linha de pensamento, né? Hoje você faz um projeto, você caminha para atingi-lo, mas você tem constantes questionamentos de pessoas internas, da sociedade, dos clientes, sobre se aquilo realmente está correto ou não. Então, você tem que ter uma visão muito clara e perseguir esse planejamento que você fez. Talvez hoje com mais vezes sendo questionado sobre a mesma coisa, eu acho que sim, mas a pressão, vamos dizer assim, sobre os executivos, ela sempre existiu, sempre vai existir, né? Porque no final do fringir dos ovos, vamos dizer assim, o que vale são performances, são como o negócio está indo, né? Então a gente nunca pode deixar de ter essa visão também. Resultados, né? O Exatamente. resultado ele é importante, né? Aliás, é o que faz a empresa continuar, né? Ela ter o resultado positivo, né? Exatamente. Não adianta a gente ter só uma parte bonita de olhar e não trazer o resultado. Pouco funcional, né? As empresas, nós temos uma divisão social muito clara entre empresas. Existem as ONGs, que são empresas que têm um objetivo social, e existem as empresas comerciais que têm um objetivo comercial, financeiro por trás, né? Então, sim, trabalhando em empresas comerciais, você precisa pensar em resultado, né? Aliás, a ONG só funciona porque essas empresas comerciais dão resultado, né? Exatamente. Agora, você falou uma hora aí, um momento atrás, que você falou assim que a empresa tem que resolver o problema de tensão muitas vezes, né? A gente fala em tensão. Tensão é um negócio ruim. Porém, tensão, acredito eu que seja diferente de pressão, né? A pressão é importante. Sim. E a tensão. Explica um pouco dessa diferença entre pressão e tensão dentro de uma empresa. Calibrar isso, né? Eu acho que, sem dúvida, você tem razão na afirmação. Quando a gente... para mim, existe uma diferença muito clara entre pressão e como você falou... Tensão. A tensão é quando as pessoas estão dentro do ambiente que elas não gostam de estar. Seja por diversos fatores. Ou o chefe não é legal, ou os colegas pegam no pé. Quer dizer, esse é um ambiente tenso, um ambiente que tende a desfocar as pessoas daquilo que elas deveriam estar fazendo. A pressão é uma pressão normal que todos os negócios precisam até ter para crescerem, né? Sempre que você está num ambiente confortável, você não tem crescimento. O ambiente que traz o crescimento. Então, se você consegue ter um ambiente com baixa tensão, mas com uma constância de cobrança sobre resultados, me parece que é um ambiente mais saudável dentro de uma organização, sem dúvida nenhuma.
É que nem nós falamos, né? O milho de pipoca, ele é só um milho de pipoca. Quando você coloca ele na panela, ele tem a pressão, ele vira uma pipoca. Ele vira pipoca. Fica lindo, fica grande, né? Porque no final, a pressão nada mais é do que uma coisa resultada por aquele que tem objetivo. Se você tem um objetivo e quer chegar, você mesmo tem que se pressionar para poder atingir aquilo. Eu preciso cumprir metas, eu preciso atingir objetivos. Então, isso é uma pressão, só que a pressão, hoje, ela é muito... talvez é o que você falou dessa geração nova que está vindo, a gente vai ter que aprender a trabalhar com eles, porque muitas vezes a pressão é, para algumas pessoas, agressiva, enquanto para outras é a condição natural para se atingir objetivos. É bom, só um comentário, né? Qual a minha visão sobre essas gerações que estão vindo aí, né? Para mim, essas gerações, elas têm tudo para ser melhor do que a minha geração, do que as gerações pregressas, né? Acesso à informação muito maior do que nós tínhamos, capacidade de se organizar socialmente muito maior, as mídias sociais e tudo são infinitamente mais favoráveis à organização social do que na época, há anos atrás. O que nós, como executivos e como empresas, temos que fazer é encontrar esse equilíbrio de como ir abraçando essa turma, trazendo para dentro, porque essa é a nossa realidade. Então, ou as empresas se adaptam a esse tipo de necessidade nova da sociedade, ou a empresa vai deixar de existir pelo simples fato de não ter colaboradores para ajudar no crescimento. Então, eu acredito muito nessas novas gerações, não sou tão pessimista assim. Sei que existem fatores que vão ter que ser ajustados, inclusive em nós mesmos, né, de como lidar com essas novas gerações, mas sou bastante otimista quanto ao futuro, né? Me parece que essas novas gerações têm condições de fazer um mundo melhor até do que aquele que a gente vai deixar para ele. Esse é o desejo de todo mundo, né? Isso é uma coisa que assim, a gente de vez em quando debate nesse tema. Eu sempre procuro estudar um pouco mais sobre isso. E eu vi numa reflexão esses dias, porque a gente sempre fala, mas você dá muita pressão na turma de hoje, eles não aguentam e tal. Mas, pensando bem, o que toda empresa sempre buscou? Ter os 10, 15% de cada geração os melhores. Uhum. E nós temos os caras também mais antigos que também são do mesmo jeito que alguns daqui. Então a gente às vezes fica botando muita coisa que nessa jovem não aguenta isso, mas tem muitos antigos também que são assim. Claro. Então, qual é o nosso objetivo como empresa? Eu acho que da Jato e qualquer uma outra. É pegar os 15, 20% melhores e tentar trazer ali. Porque você busca isso toda geração. Se você pegar 15, 20% de cada geração os melhores e trouxer para sua empresa, você está... Sem dúvida. Minha vida inteira eu estudei administração, né? Então não sei fazer outra coisa, não sei isso. mas é interessante. Eu lembro de inúmeros treinamentos, cursos no Brasil, no exterior que eu participei. Qual sempre foi a retórica? A empresa tem que estar preparada para os novos tempos e tem que ser boa de adaptabilidade. Uhum. Poxa, se você traduzir para hoje, é a mesma coisa que há 30 anos atrás a gente escutava, né? Então, a questão da capacidade de adaptação é importantíssima. A história do ser humano foi construída em cima disso, né? Pessoas que viveram momentos de profunda angústia, como meu avô veio da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, né? Por quê? Porque o ambiente lá simplesmente era terrível para a sobrevivência das pessoas. Então, a adaptabilidade e a busca das pessoas por uma condição melhor de vida, de acordo com as condições que ela tem, é que faz a gente crescer e ir para frente, né? Então, as empresas também assim, com as empresas também assim. As empresas que melhor conseguem se adaptar aos novos tempos são aquelas que têm mais facilidade em crescer. Sem dúvida. Isso fala da teoria da evolução, né? A darwiniana lá, que fala o ser que vai perpetuar não é o mais forte, é o que se adapta melhor, né? É o que tem maior resiliência, capacidade de adaptação. Agora, uma coisa que você falou no começo que ficou bastante, gostei bastante de ouvir, foi a sua decisão de ir para a Jato
foi baseada na filosofia da empresa. Buscar essa identidade também é importante, Carlos. Ajuda o executivo, o profissional a ser mais feliz no trabalho que ele faz? Ah, não tenho dúvida nenhuma. Todos nós temos valores pessoais que são constituídos a partir da gestação, né? A gente vem carregando uma carga emocional, uma carga de vivência muito grande. Então, as pessoas elas acabam tendo crenças, tendo posições sobre questões, muito pelo que ela viveu. A gente sempre fala, é o óculos que a gente usa que define como a gente vê a vida, né? Eu creio sim que um executivo, se ele tem a oportunidade de trabalhar numa empresa que é mais próxima àqueles seus valores, é muito salutar, porque você não precisa ficar no dia a dia negociando consigo mesmo, né? Eu gosto de fazer desse jeito, mas a empresa exige que eu faça daquele. Então, essa negociação também tira foco do executivo, muitas vezes, né? Então, sem dúvida, eu creio que é uma coisa muito boa. Nem todos... a gente nem sempre na vida profissional consegue ter isso de uma forma muito ajustada, né? Mas a busca por isso me parece bem interessante. Esse que é a importância que eu vejo na visão das empresas, quando tem um valor bem definido, acaba atraindo isso. pessoas, porque assim, se você tem... Isso a gente tem que buscar, porque eu antigamente achava, isso é tudo frescura, valor, cultura e tal. E aí você começa a pensar e fala, não é. Porque quando você estabelece isso de uma forma muito incisiva, você tem os seus valores, a cultura, a empresa, você acaba atraindo pessoas para a sua corporação com os mesmos valores e é muito mais fácil de a empresa prosperar. Porque é todo mundo carregando, indo para um lado só, né? Não tem aquela divisão. Não só internamente, como externamente. Exato. Fornecedores lhe veem da mesma forma, clientes, parceiros de negócio. Então, você cria uma comunidade ao redor de você que convive e acredita num princípio mútuo. Então, muitas vezes a gente pensa, precisa ter contrato para tudo. Não, tem empresas que não precisam ter contrato para tudo. A palavra vale mais do que um papel, né? Isso é muito salutar numa relação empresarial. Isso é muito válido, né? Até com fornecedores e tudo que... Nós falamos esses dias com um empresário também do ramo, e ele falou, eu tenho contratos com fornecedores meus que estão de boca. Que nunca foi feito. Nunca foi feito um contrato no papel. E a gente está aí 20 anos, 30 anos trabalhando junto. Então é interessante essa... Mas é o que o Carlos falou e procede muito. Como é que você atrai os iguais, né? Então você vai atraindo iguais não só para trabalhar para você, assim como para contribuir para todo o processo de compra, de venda. Você acaba atraindo a comunidade, né? Cria uma comunidade de pessoas com as mesmas intenções e afinidades, né? Exato. Isso de criar uma comunidade é uma coisa interessante, porque muitas vezes a gente fala, como empresa, fala assim, não, eu tenho que atingir o maior número de pessoas para poder comprar o meu produto e tal. E às vezes as empresas acabam se perdendo nisso, Carlos. Você, na sua visão, você acha que a empresa tem que realmente, vou fazer negócio com todo mundo para tentar o máximo de número de pessoas, ou o certo é criar isso que você acabou de falar, uma comunidade para que você tenha, dentro daquela comunidade, você seja a empresa que todos ali utilizem mais, né? Vamos falar assim. Eu acho assim, o sonho de uma empresa sempre é vender para todo mundo, né? Essa é uma tendência de todas as empresas, né? Mas na prática a gente sabe que acaba que o consumidor ele acaba privilegiando as empresas por algumas coisas que ele acredita que são melhores naquela marca do que em outra. Por exemplo, a gente vai comprar um chocolate. Poxa, você tem lá 20 possibilidades de chocolate, muito mais até, né? Marcas diferentes, sabores. Tá? Mas você acaba optando por um,
Por que você opta por aquele? Por um monte de coisas que estão na sua cabeça, né? E assim é o mundo empresarial também. Então, por que existe concorrência? Por que existe espaço para todo mundo no mercado? Porque realmente as empresas acabam cooptando clientes, no bom sentido, obviamente, através de crenças, de valores, de tipo de produto, de características de produto. Isso acaba trazendo para que cada empresa tenha o seu mundo comercial, né? O que é salutar também, né? Porque aí sempre que você fala em monopólios, o desejo talvez de uma indústria seja ser monopolista, né? Claro. Não ter concorrente e tal, mas é muito salutar para o mercado essa opção de mais produtos. Dá o direito do consumidor falar não, né? Porque quando você tem um monopólio, você não pode falar não. Mas a questão é que toda empresa desejaria isso, né? Mas eu falo porque eu teve um ex-diretor de marketing do McDonald's. Ele uma vez deu um exemplo e falou assim, eu fui o responsável por tirar o McFish do cardápio do McDonald's. Muita gente ficou, mas foi porque o McFish, ele deixava os meus clientes do Big Mac mais tristes. Ele falou, por quê? Eu fazia 400 Big Mac, aí saía um McFish. Aí chegava o cara e falava, viu, como é que põe o queijo mesmo? Putz, esqueci de fazer o feixe, não sei o quê. E aquilo atrasava toda a fila dos outros 400 que ele atendia. Ele falou assim, não, eu não preciso atender todo mundo, eu tenho que focar no que... esse é o ponto. Você fala assim, não são todos ali que eu preciso atender, porque se eu atender todos, de repente, aquele que eu conquistei, ele vai começar a ficar mais chateado porque eu tô com um produto, óbvio, isso aqui nós estamos falando de lanche, mas isso vale para qualquer, ramo, né, de empresa, porque às vezes você quer atender todo mundo, você não dá conta de atender todo mundo, né? Esse é um pensamento que a gente às vezes tem que ter de... Talvez tenha faltado a musiquinha, porque o outro é 2 hambúrguer, alface, queijo molho especial, cebola e pix, um pão com gergelim. Sabe a receita de cor. E o peixe ninguém sabe, então se faz a musiquinha certa, vidinho do peixe. O Renato tá me lembrando, ele chama o João Branco, o diretor o João de Branco, marketing. E agora parece que o McFish vai voltar de novo. Eu ontem até vi uma propaganda aí da volta aí, né? Mas parece que vai voltar de novo. Então assim, de repente acertaram alguma... O pessoal do McDonald's, faz a musiquinha do peixe, senão vai cair de novo. Tô brincando. Mas é interessante porque a gente precisa estar no... Outra coisa interessante que eu vi, às vezes a gente falar do produto, às vezes está no lugar correto ou não, né? Onde você está atuando, porque às vezes aquele preço do seu produto não atinge aquela população. Por exemplo, outra coisa que ele falou, de novo, McDonald's, né? Ele falou, eu tinha uma loja dentro do Shopping Guatemi. Aí você fala assim, eu tenho que aumentar o meu preço do lanche porque eu tô dentro do Guatemi, né? Só que o público dele não era o público que ia no Shopping Guatemi, mas sim os funcionários que trabalhavam lá dentro. Então, ele falou, então se aumentasse meu preço, eu ia perder o meu cliente. Então, é interessante a gente levar para nós... Entender seu público, né? Entender o seu público, né? Verdade, isso aí é essencial, né? Você calibra bem o resultado de uma empresa quando você efetivamente oferta algo e aquilo é recebido como valor por parte do consumidor. Aí você está bem alinhado, você tem grande chance de ter sucesso, né? Você sabe que você falou uma coisa, agora o McDonald's virou assunto. E é curioso, muitas vezes, mas isso aí tem a ver com toda empresa. O assunto que você trata, não necessariamente técnico demais a respeito do seu produto, é o que leva o cliente a querer o seu produto. Eu vou usar 2 exemplos, um deles é o McDonald's. Eu me interessei muito pelo McDonald's quando o professor Pasquale Cipro Neto fazia propaganda do McDonald's. Eu não lembro dessa época. Não tinha nada a ver com sanduíche. Eu sou mais velho, vocês são mais novos. É o seguinte, o cara chegava para ele, sentado na mesa do McDonald's e falava... Esse sanduíche é para mim comer ou é para eu comer? E perguntava para o Pasquale Cipro Neto, que é um professor de português. Ele falou, não,
Mim não come nada, quem come sou eu. Então, esse sanduíche é para eu comer. Ensinando português de uma maneira engraçada, divertida, mas vendendo o produto. Quer dizer, nem sempre o seu produto precisa ser vendido por alguém que conhece do seu produto, nem falando dele, né? Isso é uma coisa interessante também para um CEO de uma empresa ver, né, Carlos? Sem dúvida. Eu acho que a comunicação, você vê, até muitos anos atrás, onde não existia o mundo passado, jurássico, onde não existiam as redes sociais, né, do qual a gente participou, inclusive, ele tinha uma outra forma de comunicação com o público, né? Hoje é impensável para uma empresa não estar nas grandes mídias sociais, porque senão toda a questão da consolidação da marca, da visualização da empresa, o branding, ele é prejudicado, né? Então, você precisa estar pensando em multiplataformas, em multiformas de chegar até o seu consumidor. Muitos anos atrás, a única forma de você vender um equipamento agrícola era tendo a pessoa tocando no equipamento propriamente dito. Hoje já mudou bastante, as pessoas conhecem mais dos equipamentos já fisicamente, então às vezes a tomada de decisão até por outras formas, né? Não somente o touchable, né? Hoje, às vezes, a pessoa vai numa feira para ver uma máquina, ele sabe mais da máquina do que o próprio vendedor, ele já estudou ela antes. É uma realidade. O que o Carlos ia falar lá, hoje a informação é muito maior, né? Antes ele dependia de ir na empresa para ver e alguém explicar. Hoje ele entra na internet e já sabe tudo. Né? Exatamente. Ele sabe do nível de serviço da empresa, por um reclame aqui, por outras coisas, né? Então, é um mundo totalmente diferente, mas um mundo que é fantástico também, por outro lado, porque ele eleva a régua das empresas, né? Talvez há anos atrás o cliente aceitasse alguns erros das empresas, hoje já não aceita mais, porque a concorrência não tem o erro, porque você precisa ser melhor, então a régua subiu também, isso tem muita coisa boa por trás disso. E também a legislação também facilitou muito, né, Carlos? Porque eu lembro que antigamente aqui no Brasil, você ainda era menino, você ainda tinha nascido, sei. Nossa, é triste falar isso, né? Um homem desse tamanho, eu falo, você nem tinha nascido ainda. Mas a gente... Não, e era uma coisa curiosa, eu era moleque, eu lembro de quando o pessoal falou, sabe como é que é nos Estados Unidos? Você compra uma calça, se você levar ela para casa e usar e ela der defeito, você pode ir lá e devolver, eles têm que te dar uma nova. Não é verdade? Aqui no Brasil, você é obrigado a ficar com a calça e pronto, e acabou. Não tinha legislação específica. Isso também hoje ajuda muito, tanto o consumidor como força as empresas também a ter um nível melhor, né, Carlos? Facilita para todo mundo, né? Claro, não tem dúvida, né? A exigência do consumidor, ela foi subindo. Esse crescimento das exigências fez com que as empresas também melhorassem seus processos de qualidade, e isso é um caminho sem volta, né? Eu acho que sempre vai sobreviver aquela que te oferece alguma coisa melhor por algo menor, né? De valor. Então, é um desafio da indústria, é um grande desafio. No nosso caso não é diferente, a gente compete com grandes empresas globais e elas sempre estão nos forçando a sermos melhores do que somos para continuar crescendo e indo em frente no agronegócio. Isso é importante até para a empresa, a concorrência, porque te força, é a pressão, né, que te força a melhorar a sua eficiência. Mas aí entramos num ponto que isso é interessante, porque muitas vezes a pessoa fala, não tem que ter um produto de qualidade pelo preço mais barato possível. Isso é quase impossível, né? É o que a gente fala, a gente tem que ter um produto de excelente qualidade, o máximo possível, por um preço justo. Porque se você quiser ter produto de qualidade com preço, não combina. Uma coisa não combina com a outra, né? E aí a gente tem que passar essa percepção para o consumidor também. Porque muitas vezes aí você vem a concorrência, não, mas o dele é metade do preço. Mas... Tudo está ligado à percepção de valor do cliente, né? Então, isso é muito nítido. O quanto o cliente paga. Porque
as coisas efetivamente têm o seu custo, né? Exato. Hoje em dia, nas indústrias, não existem mais margens estratosféricas como existia quando havia pouca concorrência, né? Então, no final das contas, as margens elas não são tão grandes. E se um equipamento tem um preço de venda estabelecido, é porque por trás dele tem também alguns features que a gente chama, né? Alguns acessórios, algumas coisas de qualidade ou Tecnologia embarcada. tecnologia que justifica isso, né? Porque você não tem margens mais enormes, né? Se existe um preço é porque tem um valor Exato. agregado ali dentro também, que é algo um pouco diferente. Às vezes a gente vê lá, um ferro de passar roupa, tem um por, sei lá, R$50 e outro custa 150. Bom, mas tu pega um e outro na mão, tu vê que um pesa o dobro do outro. Então, são coisas assim que são reais na indústria. Não existe mais mágica na indústria, existe coisa muito séria sendo feita. Carlos, deixa eu fazer Só para continuar nesse ramo. Porque assim, eu conheci uma empresa que ela fabricava produto de altíssima qualidade e aí entrou um CEO novo e ele quis abrir mercado. Então, vamos abrir o mercado dessa empresa. Foi para uma certa região do Brasil, um produto que custava 200, ele falou assim, não, vamos colocar 100. Só que o produto dele era de altíssima qualidade, a 100 ele estava perdendo dinheiro. Ele falou, não, mas nós vamos entrar para poder conquistar o mercado e tal. E ficou lá durante um ano fazendo isso, abrindo, pegou, então aumentou as vendas em, sei lá, 50%, 100% tal, da região. E quando ele voltou, ele falou assim, gente, mas agora é o seguinte, o preço não é esse aqui. Porque eu tenho um produto, a qualidade, tá? Só que ele vendia um produto para lojas revenderem. E aí as lojas falaram, não, mas os caras não compram, nesse preço ninguém compra. Aí ele apresentou planilha de custo, foi mostrar, não adiantou nada. O que ele fez? Ele ficou um ano perdendo dinheiro. Destruiu o valor da empresa. Isso é um risco muito grande das empresas. Sem dúvida. Eu acho que as marcas, elas têm uma trajetória. Ninguém constrói marca... É muito difícil construir uma marca de um ano para outro. Isso é uma trajetória, são anos e anos de investimento, de pessoas comprometidas, de engenharia, de um monte de coisa. E isso tem um valor percebido pelo mercado. Na hora que você inverte essa lógica, a tendência a uma destruição de valor é bastante grande, né? Então, há que se ter cuidado, né? Não conheço a realidade da empresa, mas é um desses cases que às vezes é interessante de estudar. A gente, especialmente em escolas também fora do Brasil, a gente sempre tem muito case, né? Estuda muito o que deu certo, o que deu errado, e aí são cases interessantes para entender a razão por trás de qual a empresa resolveu fazer desse jeito, daquele. Mas quando você vê o resultado da CEO naquele ano, fala, não, aumentamos nossas vendas e... Aumentou o produto físico vendido, mas o valor... É que ele, ao invés de privilegiar ou de falar do produto dele, ele preferiu vender preço. E quando você entra no vendo preço, você cai na vala comum, aí aquele negócio nivelou por baixo, você vai perder. Não adianta. Porque esse é o ponto que eu ia falar assim, é muito mais difícil, na sua visão de executivo, pegar uma empresa dessa e fazer ela crescer de novo, ou pegar uma empresa que ela mantém ali as características dela, tudo, e tentar aumentar as vendas desse produto, só que tem essa marca muito forte por trás, né? O que é o mais difícil de você fazer? Porque aqui você destruiu. É um bom exercício. Talvez... É que no mercado existe uma lógica, né? Existem empresas que são seguidoras de tecnologia, então essas empresas, caracteristicamente, elas não investem em P&D, elas não investem em grandes coisas, mas elas têm uma capacidade de custo melhor. Então, eles são seguidores. Aqui, nesse mercado, a sensibilidade ao preço é maior, né? Eu sou seguidor, eu
não tenho todas as estruturas de uma grande empresa, mas eu consigo ser bom em custo, em preço de venda, porque eu tenho uma estrutura mais enxuta, sou menor, trabalho em alguns nichos específicos. No outro lado, no lado do investimento em tecnologia, quando você, por algum momento, deixa de cumprir com isso, o mercado vai reconhecendo essa baixa na tua entrega de valor, e aí para recuperar às vezes é bem complicado, né? Não é nada simples, né? Óbvio, as marcas, dependendo do segmento, a marca ela é mais resiliente a erros ou avanços na estratégia, né? Em outros segmentos não, né? Vamos dizer, o segmento agro, ele é um segmento mais tradicional, as pessoas gostam, porque meu pai comprava, eu compro, né? Em outros segmentos já de consumo urbano, isso às vezes não existe, né? Porque o equipamento agrícola, a pessoa sabe que vai ficar com equipamento muitos anos na sua propriedade, precisa... A hora que precisar, precisa mesmo, não pode falhar, não pode quebrar. E às vezes no consumo urbano é diferente. No rural são equipamentos que têm que durar tempo e que são altíssimo valor investido. No consumo urbano, às vezes, são baixos os valores investidos e que tu quer usar só uma vez. Então, são características muito diferentes de mercado. Observação essa. Nós estamos aí quase 1 hora já, Carlos. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Carlos. Não, eu não vou encerrar, não. eu Só estou avisando ele, só. Porque você tem uma pergunta que eu fiquei curioso quando falaram. Olha, o Carlos, o CEO da Jato. Eu falei, mas a Jato tem um CEO? A Jato é de família. Aí eu falei assim, como é que será que é a experiência do Carlos sendo CEO de uma empresa tradicionalmente familiar? E ele chegou, aqui eu vou brincar, claro, mas chegou mandando neles tudo. Como é que fica a sua situação? Não deve ser fácil. Eu imagino que é uma situação, embora tenha as afinidades, tudo, com a cultura e demais, é mais difícil quando você assume o controle, você que tem uma experiência larga em vários outros, de uma empresa tradicionalmente familiar, de uma empresa que já não tem mais essa característica, ou não tem muito a ver isso, cara? Eu sou meio suspeito em falar porque minha vida toda eu trabalhei em empresas familiares, né? Então é uma característica que para mim é bem familiar, vamos dizer assim, né? Nunca tive muito problema com isso. Eu acho que a Jacto, por exemplo, ela é uma empresa hoje... Obviamente, ela tem os proprietários, a família Nishimura, que é a proprietária, 100% nacional, mas ela tem ela investiu muitos anos num processo muito forte e bom de governança corporativa. Então, são vários negócios dentro da Jacto. A Jacto Agrícola, a qual eu sou presidente hoje, é um dos negócios, mas existe a área de portáteis, existe a área de Rodojacto, existe a Jacto Clean, existe a Sintegra, que é um braço da empresa no ramo médico também, né? Então, não ramo médico, no ramo da medicina, né? Então, eu creio assim, o trabalhar em empresas familiares tem particularidades. Eu sou sincero, eu não consigo falar muito do ambiente de empresas não familiares, porque minha vida profissional sempre foi dedicada a esse segmento, mas é muito salutar quando você, primeiro, conhece valores, conhece crenças que são deixados pelo fundador e que são levados adiante pela família, mas também quando você encontra um ambiente onde existe já uma governança corporativa bastante sólida. Então, a família, ela acaba não trazendo as questões familiares para dentro da empresa, e as questões da empresa também acabam não atingindo a família proprietária. Estou dizendo assim, em decisões do dia a dia. Obviamente que grandes decisões sempre passam pelo acionista, né? Mas é muito gratificante, e a Jacto, ela realmente colocou um foco muito grande durante os últimos 20 anos aí na construção de uma governança corporativa, né? Onde a gente
tem limites estabelecidos, a gente tem manuais de conduta. Então, assim, é fácil para um executivo vir, desde que ele conheça todos esses assuntos, né? Para mim, por exemplo, nós fizemos agora essa transferência, né? Saí da presidência de um negócio, fui para outro. Mas é muito fácil, porque você eu já estou há 14 anos, né, dentro da empresa, então você sabe o modus operandi da companhia como um todo, né? E hoje a Jacto é uma empresa profissionalizada, uma empresa que está cada vez mais trabalhando para se consolidar como um conglomerado econômico profissional, né? Isso está muito estabelecido lá dentro. Então, tem suas nuances, né, positivas, nem tão positivas, mas no geral é muito confortável para a gente, como executivo, conseguir trabalhar numa empresa que tem uma governança bem estabelecida, né? A governança estabelecida é tudo, né? É tudo. Ô Carlos, você fala muito de executivo, execução. Como que é ser um grande executivo na prática? O que ele tem que ter na prática, o executivo? Eu acho que hoje eu dividiria assim em três necessidades. Estou falando na minha visão, obviamente Sim, que outros sim. vão ter sua visão. Para mim, existe necessidade de ter um conhecimento técnico bom sobre a atividade que ele vai exercer. Isso é fundamental, você tem que saber da técnica para tocar o negócio. Você tem que ter um ambiente, você tem que ser uma pessoa muito resiliente. Isso a gente começou falando disso, né? Estamos falando de novo. Você enxergar as coisas e buscar elas consistentemente, com insistência, e ter muita disciplina, né? E eu acho que um terceiro, não menos, talvez até mais importante, é o como lidar com pessoas, né? Esse aí, hoje, eu acho assim, nós não podemos ter a ideia de que um executivo consegue sobreviver num mundo atual como executivo se ele não souber trabalhar pessoas. É a chave, não adianta, e eu vejo que cada vez mais esse aspecto vai ser bem importante dentro da gestão de empresas, né? Então, eu diria esse trinômio aí, né? Conhecimento técnico, técnico aí de todas as técnicas, né? Não, cada um na sua área, obviamente, uma capacidade de disciplina e resiliência muito grande, e o saber trabalhar com pessoas, né? E aí, como é que porque a gente falou da execução, de executivo e de escolher pessoas para fazer parte do nosso time. Como é que você faz isso? Como é que você acha a pessoa certa para cada posição? Como é isso na prática? Às vezes a gente acha que é muito complexo, mas hoje existem técnicas muito avançadas para fazer isso. Então, eu sempre vejo assim, primeiro você tem que saber que cadeira que a pessoa vai sentar. Como é que é essa cadeira? Quais as nuances que estão por trás dela? O que você espera de entrega daquela cadeira? Definindo muito bem a cadeira, você define quem vai ocupar ela, né? Porque dependendo do tipo de cadeira, vai depender o perfil. Às vezes você tem uma cadeira lá que você precisa de um perfil mais técnico, né? Existe uma ferramenta que a gente usa muito, que é o DISC, né? Então, ele tem que ser mais estável e mais detalhista, uma função técnica. Numa função mais comercial, tem que ser mais um D ou um I alto, um puxador ou um influenciador, né? Então, dependendo da cadeira, você define a cadeira para definir qual o corpo que vai se adaptar melhor àquela cadeira, né? E aí, depois você começa a trabalhar o aspecto conhecimento, né? Porque conhecimento você dá. A parte de skills, assim, é difícil. Cada mente
Cada um de nós foi desenvolvido para alguma aptidão. Sinceramente, para mim, não existe uma pessoa que não sirva para nada. Absolutamente não. Todo mundo serve para alguma coisa, evidentemente. Basta nós encontrarmos o melhor lugar onde ele se sinta mais confortável, e aí a entrega acaba sendo exponencial, melhor do que você está. E aí entra aquele assunto, né? O ambiente de trabalho e tudo, né? Poxa, uma pessoa que está trabalhando no lugar que gosta e que foi... Que as entregas do que se espera deles são justamente ligadas ao espectro de que a sua mente foi trabalhada, me parece ser um ambiente bem salutar. Então, nessa linha que a gente sempre trabalha. Tá, uma coisa que a gente sempre conversa assim, mas hoje nós estamos conversando com o senhor, então eu queria fazer uma pergunta direta nesse sentido. Porque todo mundo fala assim, não, demore para contratar e seja rápido para demitir. Isso na teoria é maravilhoso, mas na prática não é tão assim que funciona, porque muitos que eu já conversei falaram, o meu grande erro, se eu posso dizer assim, é que eu demorei para demitir. Porque acontece, a gente acaba, né? Como fazer isso na prática também, Carlos? Saber a hora certa de demitir uma pessoa? Eu tendo a concordar com essa afirmação, né? Tem que demorar para... né? Como eu estava explicando, o processo de você entender corretamente a vaga que você tem, o processo de você descobrir quem melhor pode sentar naquela cadeira, ele não é um processo do dia para a noite. Ele exige análise de perfil, análises psicológicas, às vezes até você vai promover uma pessoa, aí é o conhecimento que você teve da pessoa dentro da empresa. Então, eu tendo a concordar que o processo de contratação deva ser cada vez mais bem elaborado, minucioso, para você acertar. Porque, às vezes, as empresas contratam uma pessoa, ela fica 2, 3 anos, e aí você chega no momento de ter que demitir ela. Poxa, mas aí... você já investiu recursos para capacitar ela, você talvez inibiu a possibilidade de uma outra pessoa que tinha uma aptidão melhor para aquele cargo estar trabalhando ali. Então, eu gosto de investir bastante tempo na definição da pessoa correta, para depois não precisar fazer o corte. Sinceramente, para mim, quando a gente tem que demitir alguma pessoa, e obviamente na minha vida eu já fiz inúmeras demissões, né? Mas é um momento ruim para os dois lados. A empresa, porque precisava daquele profissional para algumas entregas, e para o profissional também, porque ele projeta uma carreira, ele projeta um estilo de vida e tudo pautado naquilo que ele tem de disponibilidade naquele momento. Então, não gosto muito de demissões, porque aí alguma coisa não deu errado no contrato que se fez lá na frente, né? Então, eu acho que vale mais a pena investir um pouco mais de tempo sempre em quem vai ocupar aquela cadeira, para não ter o desfecho de uma eventual demissão, né? Eu gostei demais, mas demais, mesmo porque eu nunca tinha pensado nisso, nessa questão de moldar a cadeira primeiro, ou seja, saiba o que você quer que aquela cadeira entregue para depois você procurar a pessoa, porque muitas vezes você vê um cara, nossa, esse cara vai ser muito... e taca ele na cadeira, desmonta. Você pode tornar um excelente técnico num péssimo administrador, ou um excelente administrador num péssimo técnico e vice-versa. Então, me parece que ainda eu sinto que as empresas investem pouco tempo nisso, né? Sim. Eu, pessoalmente, há muitos anos, invisto bastante tempo nisso. Tem que escolher certo. E depois, a função também dos líderes não é escolher certo, botolar e se vira. Não. Você ainda tem o papel de acompanhar a pessoa para que ela dê certo. Entende? Porque senão todo esse investimento feito, o teu tempo de escolher a pessoa certa, de tudo, também pode ir
pro ralo por pequenas coisas que às vezes, se você está acompanhando a pessoa, você já vai guiando para que ela dê certo dentro da companhia, né? Então, não é uma tarefa fácil, por isso que eu digo assim, né? Cada vez mais para os líderes, e aí vale líder de qualquer escala dentro de uma empresa, o que vale para os líderes é saber lidar com pessoas e tirar o melhor daquelas pessoas, né? Independente do nível hierárquico, né? Perfeito. É o que a gente fala muito em fazenda, né? Às vezes você tem o melhor tratorista, você bota ele de gerente. Aí daqui a pouco você perdeu o gerente e o tratorista, né? Exatamente. Que você vai ter que dispensar ele, porque ele não volta mais lá e você ficou sem. E às vezes ele tinha um salário como gerente, como tratorista, ele estava satisfeito com a família organizada em torno daquela remuneração, aí você bota ele como gerente. Aí, de repente, você, dali a um ano, tem que tirar ele de gerente. Poxa, você rompeu com toda a cadeia familiar da pessoa, tudo, né? Então, eu vejo, assim, a responsabilidade nossa como executivos de empresas dos mais diversos ramos é pensar muito na pessoa, né? Quem você vai botar no teu barco? Como ele vai ser? Que lugar vai estar? Acompanhar ele é uma tarefa que não é nada fácil. Né? Perfeito. Bom, nós já estamos quase fazendo o fechamento. Eu queria, na parte de executivo, porque muitas vezes, como executivo, você tem que abrir mão de coisas pessoais. Eu digo pessoais no sentido de, às vezes, família, muita viagem, o trabalho exige muitos compromissos, né? E eu queria perguntar qual que é a importância da família no contexto de um bom executivo? É um dos pilares, né? Acho que tem vários pilares, mas eu acredito muito no pilar espiritual, que é um pilar muito forte, que eu creio. A família, sem dúvida, né? Então, você vê... Eu lembro até um dos primeiros anos que eu havia casado com minha esposa, nós morávamos no Sul ainda. O vô dela, numa altura, chegou, mas por que você casou, né? Porque naquele ano eu tinha ficado 37 dias no ano em casa, eu acho, né? O resto viajando, né? Mas, sem dúvida, assim, você precisa ter um lar tranquilo. Aquele lar que você chega, consegue descansar, consegue conversar, né? E aí o papel da família, da esposa, dos filhos também é muito no sentido de compreender também esse ambiente, né? Às vezes você fica 30 dias fora, viajando, poxa, você tem que ter confiança nas pessoas que ficaram, você tem que ter harmonia no lar, você tem que ter uma esposa, né, que tem a capacidade de se virar sozinha. Tem que agradecer minha esposa, até a Roberta, porque sempre desempenhou isso muito bem lá em casa. Mas o papel, eu acho que de um executivo depende muito da família, né? Então, quando a gente vê, fulano de tal teve sucesso na carreira profissional, nunca é fulano de tal, é aquele grupo familiar que suportou ele, né? Porque você imagina, você viajando e aí você tem que se preocupar como é que teu filho foi na escola, como é que não foi, como é que estão as coisinhas pequenas do dia a dia. Não tem como, né? Você tem que ter um suporte muito forte e uma família que entenda o momento, que entenda a necessidade disso, que também a partir desse entendimento não fique cobrando a permanência em casa, porque é um trade-off. Ou você é um executivo que tem que estar no campo, tem que saber o que está acontecendo, ou você está mais junto com a família, né? E aproveitar muito os momentos que está junto com a família, né? Então, eu particularmente dedico muito tempo meu quando eu estou aqui, a estar num ambiente de qualidade com a família, né? Para a gente curtir muito junto, estar muito junto e para a gente conseguir saber exatamente o que está acontecendo com todos eles, né? Muito bom. E você falou que a parte espiritual também é um dos pilares. O crer em Deus para você, o que isso é importante? Eu desde minha origem, né, eu sou de família batista, né, sempre congreguei nessa denominação. Eu
para mim, a questão religião é menos importante do que você ter você ter crença em algo superior, né? Ou seja, que nós, seres humanos, não somos superiores ao universo ou a coisas que nos constituíram, né? Quando você tem essa visão, você acaba entendendo que você, como ser humano, tem um limite também, né? Tem um limite. E quando a gente entende que tem limite, a gente coloca coisas mais para o campo espiritual. E quando você coloca no campo espiritual, você se alivia também de algumas questões que não estão no teu domínio, né? Então, a gente, como ser humano, reconhecer que é menor do que outras coisas espirituais. Aí eu não entro em religião. Existem centenas, talvez milhares de religiões no mundo, mas sim de cultivar esse espaço pessoal de não estar, de tudo não estar somente nas tuas mãos, porque senão você acaba tendo culpa de coisas que às vezes você consegue elevar para o campo espiritual e relaxar, e aí as coisas fluem com mais facilidade, né? Interessante. Hoje, Carlos, depois de tudo isso que você já conquistou durante a sua trajetória, qual que é a sua sensação perante suas conquistas? Eu sei que eu vi em outra reportagem sua que eu vi que você, através de tudo isso que você viveu, você já conheceu mais de 130 países, né? Qual que é a relação sua com suas conquistas? Eu acho que a gente tem que... Minha característica é muito simples, né? Eu sou uma pessoa simples. O pessoal às vezes pergunta o que é ser simples. É ser uma pessoa que aceita as coisas como são, que não acha que é melhor do que ninguém. Para mim, se eu fosse resumir assim as grandes conquistas minhas, eu gosto muito de ver, olhar para trás assim e ver quem eu consegui ajudar, né? Na minha vida profissional, porque eu fui muito ajudado. Eu tive pessoas lá no início da minha carreira profissional, ainda nesse fim de ano eu visitei um deles, o Rudy Bender, se você estiver ouvindo aí, um abraço, Rudy, né? Mas tantas pessoas maravilhosas na minha vida que me ajudaram profundamente. Então, eu acho que todos nós temos que pensar nas outras pessoas assim também. Então, quais as grandes conquistas, né? O ambiente material, sinceramente, para mim não é o crucial, mas eu diria assim, todas as pessoas às quais eu consegui contribuir de alguma forma para que elas tivessem um crescimento pessoal, espiritual, profissional, isso me deixa muito feliz. E eu tenho assim várias pessoas que constantemente me mandam recados, estou agora aqui, estou agora ali, pessoas que tiveram também crescimento profissional, familiar. Isso me deixa profundamente feliz, porque se tem uma questão que talvez a gente tenha vindo nesse mundo é para influenciar outras pessoas, né? E influenciar para o lado positivo, né? Não para o lado negativo. Então, talvez esse seja o grande patrimônio que eu carrego na minha vida, né? Sem falsa modéstia, mas eu gosto muito disso, de ver, tenho uma especial... um especial gosto por ver pessoas ao meu redor crescendo, se desenvolvendo e desempenhando cada vez melhor profissionalmente ou na sua vida pessoal também. Muito legal. Isso não deixa de ser um propósito, né? Exatamente. E você acha que, só para encerrar aqui, porque eu sei que você já tem que sair, você acha que por esse sentimento seu de gratidão por pessoas que te ajudaram, você acredita que também acabou se tornando um propósito seu? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Quando você recebe ajuda, e eu sou uma pessoa que recebi muito ajuda, como eu falei, a gente veio de uma família muito humilde. Então, quando você recebe muito ajuda e depois de uns anos você reconhece que pessoas anônimas te ajudaram, eu me lembro muito,
Por exemplo, nós não tínhamos dinheiro para mim ir em acampamentos de igreja, por exemplo, né? Eu não deixei de ir em um acampamento de igreja. Alguém sempre, né, contribuiu e tal. Então, hoje a gente tem prazer em fazer isso também, porque é uma forma da gente retribuir aquilo que outros fizeram pela gente, né? Então, eu não tenho dúvida de que o gosto que eu tenho hoje por ajudar a gente é porque eu fui muito ajudado no passado também e tenho prazer de falar isso para todas as pessoas que sempre me ajudaram, né? Fisicamente, pessoalmente, eu também faço isso com certa frequência até hoje, né? Especialmente quando volto para o Sul, onde eu vivi minha infância aí toda, né? Muito bom. Bom, eu continuaria o Não, papo eu mais também. tempo, mas eu sei que ele tem que sair. Eu Não, queria... e o dia desculpa, mas o dia do Carlos não começou agora, né? Ah, sim. O Carlos levantou, era 4h30 da manhã, para ir para academia às 5, ficar até às 6. Não é, a vida de executivo também não é fácil, não, né? Agora, se você não faz isso, você entreva também, né? Tá certo. Precisa cuidar do corpo. Precisa cuidar do corpo, né? Então, acho legal porque o Carlos é ativo mesmo, não é bobagem, não. Isso é bom. Legal. Carlos, eu queria agradecer demais você ter vindo aqui, contar um pouquinho da sua história. Eu tenho certeza que, assim como eu aprendi bastante hoje na questão de executivo, muita gente que está assistindo também vai aprender. E eu queria agradecer demais você ter vindo aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço. É um privilégio estar com vocês aqui, conhecer a empresa de vocês também, que é uma referência grande dentro do mercado agro. E estamos à disposição para próximas oportunidades aí. Grande abraço a vocês e a todos os telespectadores também. Obrigado. Foi bom demais, né, Walter? Não, foi bom demais da conta, como nós falamos lá em Minas. Especial. É isso. Esse foi o MFcast, o podcast do MF Rural.